O Trilhas da Democracia de hoje finaliza a série sobre a presença da teoria crítica no pensamento social, político, jurídico brasileiro, entrevistando o cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, pesquisador do SEDEC, Bernardo Recupero. Me acompanhando nessa entrevista, como de hábito, advogado, mestre em Direito e assessor jurídico do movimento sindical cultista, Normando Rodrigues, a quem eu convido inicialmente. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Normando, um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Mondaini, e um grande olá a todos. Vamos a mais um programa importante para os debates de compreensão da nossa dura realidade. E o entrevistado de hoje, com muito prazer, eu convido o professor Bernardo Recupero. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Prazer recebê-lo de novo no Trilhas. Obrigado, Marco. O prazer é meu. É um prazer também conversar essa vez com o Normando. E vamos lá. Bernardo, o pensamento crítico brasileiro tem seus inícios, me corrija se eu estiver errado, por favor, com aquilo que Antônio Cândido, certa feita, chamou de, abre aspas, pensamento radical de classe média, que envolveu uma boa parte de socialistas, comunistas, nacionalistas nas décadas de 1940, 1950, a partir do universo acadêmico uspiano, apesar da intenção elitista dos seus fundadores, né? O teu orientador de doutorado, professor saudoso, professor Gildo Marçal Brandão, em Linhagens do Pensamento Político Brasileiro, já chamava atenção para isso, né? Como é que se constituiu esse pensamento radical de classe média? Quais são as suas principais características e quais os principais temas abordados de um ponto de vista crítico? Por favor, Bernardo. Marco, a ideia do pensamento radical de classe média, né, como você lembrou bem, é do Antônio Cândido, né? E é interessante que o Antônio Cândido fala, né, no radicalismo de classe média, especialmente, né, pelo que eu me lembro, em dois textos. Um, na verdade, é uma entrevista, né, que ele deu a uma revista Unesp, Transformação, e outro é um artigo, né, para a revista Estudos Avançados. O radicalismo, né, como ele chama a atenção, é um pensamento questionador, mas que não chega a ser revolucionário. É nesse sentido, né, que ele vincula, né, a classe média e alguns setores, até das classes dominantes, questionadores, né? Agora, um ponto também muito interessante que ele sugere, né, no artigo lá da Estudos Avançados é que o pensamento radical de classe média teria aparecido em alguns autores, né? Não criando propriamente um sistema, né, como quando ele pensa a formação da literatura brasileira. É constituído tanto por escritores, né, um público e uma linguagem. Seriam mais autores isolados, né? E ele fala justamente do Joaquim Nabuco, de um certo momento, que é do momento da campanha abolicionista. Ele fala também do Manuel Bonfim e fala do Sérgio Buarque de Holanda. Já na entrevista para a Transformação da Unesp, ele também sugere, né, que na USP, né, como você lembrou, teria surgido, né, algo como esse pensamento de classe radical de classe média, isso independente das intenções, né, dos seus fundadores, né, como a gente sabe bem, né, a USP foi criada depois da derrota, né, da oligarquia paulista na Revolução Constitucionalista de 32, quase como uma compensação para criar um grupo dirigente a partir daí. Mas interessante que, ao longo do tempo, né, foi se prestando atenção, né, ao que antes, né, no pensamento brasileiro não eram grandes temas, né? De alguma maneira, aquilo que a gente pode identificar especialmente, né,
um dos proponentes dessa corrente, né, o Florestan Fernandes chamava dos de baixo, os setores populares, né, subalternos, num sentido mais amplo. Então, eu diria, resumidamente, né, que há essa sugestão, acho que muito interessante do Antônio Cândido, de um pensamento radical de classe média diferente, né, de um pensamento revolucionário e também de um pensamento mais conservador tradicionalista, que, em alguma medida, não forma uma, mas, por outro lado, ele sugere, né, que também houve, né, especialmente, né, relacionado, né, a pesquisas, preocupações, né, surgidas, né, na USP, e, a partir da USP, né, na Universidade Brasileira, né, no sentido mais amplo, essa atenção, né, a setores subalternos que antes o pensamento brasileiro não dava. Eu me recordo, Bernardo, numa entrevista com o professor Paulo Arantes, e num determinado momento ele disse: eu me considero um pensador radical de classe média nos termos postos por Antônio Cândido. Isso só para dizer como essa definição, apesar dela ser olhar para o passado, ela foi se reatualizando, né? E foi marcando presença no pensamento de outros autores que foram incorporando de maneira mais presente, digamos assim, os principais conceitos da teoria crítica. Não te parece isso, não? Sem dúvida, né? É interessante, né, um ponto que eu até esqueci, né, de comentar, que, lógico, né, que quando se fala, né, em radicalismo, né, se pensa também em referência a outras experiências, né? No caso, sei lá, da França, por exemplo, né, a partir do jacobinismo, né, até, né, a gente pode até pensar nos termos do Gramsci, né, de alguma maneira a ligação nacional, a nação-povo, né, que de alguma maneira os jacobinos promovem, né, realizando especialmente a reforma agrária, né, que une, né, camponeses. Então, é um pensamento, de alguma maneira, que a gente poderia identificar com esse setor, né, o que é chamado de classe média, né, e que continua, né, mais para frente como radical, e que, de alguma maneira, né, há expressões, né, talvez mais contínuas, né, em outras situações nacionais. O próprio populismo russo, Narodnik, de alguma maneira, tem essa ligação mais contínua. No caso brasileiro, um dos pontos que eu acho interessante da formulação do Antônio Cândido, que talvez não seja uma formulação acabada, e por isso mesmo, né, uma formulação bastante sugestiva, aberta, é que há tanto essa ideia de manifestações isoladas em alguns autores, como algo que, a partir da universidade, no sentido mais amplo, ganha força, né? E eu acho que é interessante, eu não conhecia essa observação do Paulo Arantes, essa identificação que ele tem com o pensamento radical de classe média. É interessante que, justamente, né, isso talvez se liga a uma outra dimensão, acho que da sua primeira pergunta, né, que é uma certa tradição crítica, né, brasileira. Né? Eu não digo que os contornos do que a gente está chamando, né, do radicalismo de classe média, a tradição crítica, né, são precisos, mas, sem dúvida nenhuma, né, especialmente quando a sociedade e a política brasileira passam a mudar, né? Eu diria que isso, talvez o grande marco é a partir da Revolução de 30, né? Em que justamente o domínio oligárquico, né, sofre, né, um forte abalo, ganha força, né, justamente essa dimensão que vem, né, do radicalismo de classe média e que pode, né, abrir caminho, né, para outras. Você falou do Gildo Marçal Brandão, né, que foi meu orientador
outras linhagens, né? O próprio marxismo, né? De alguma maneira, ou um certo marxismo, né? Pode se alimentar disso, né? Então, na verdade, né, o que a gente chama de linhagens, famílias intelectuais, os contornos não são contornos dados de antemão e contornos precisos, são contornos que vão sendo estabelecidos com certas preocupações, com diálogos e debates com outros setores. Então, o que é chamado de radicalismo, né, de classe média é algo que ganha força no Brasil a partir dos anos 30, a gente pode dizer, quase nessa aspiração, né, mais democratizante, né, do pensamento, né, se a gente for levar em conta que as obras realizadas no Brasil no Império, né, e mesmo, né, durante a Primeira República, né, em geral, né, evitavam, né, tratar os grandes assuntos nacionais ligados a questões sociais, né, o que, de alguma maneira, se a gente for pensar o século XIX, está relacionado às próprias condições da sociedade, né, uma sociedade em que a escravidão era o fato dominante, né, que, de alguma forma, havia uma espécie de acordo tácito, né, para evitar assuntos ligados a ela. Então, muito do debate político, né, da época se dava em torno de questões como centralização, descentralização, poder moderador. E aí alguém como Nabucco, no abolicionismo, por exemplo, é um autor diferente, né? E nesse sentido a gente entende a formulação do Antônio Cândido, quase um autor isolado, né? Quando ele vai entender a escravidão, quase no sentido do Marcel Mauss, como um fato social total no Brasil, que vai refletir em tudo mais. E é interessante que, a partir dos anos 30, né, que eu acho que ligado às próprias mudanças na sociedade e na política brasileira, o pensamento brasileiro, e aí ligado em boa medida também à universidade, ao desenvolvimento da universidade, vai começar a prestar mais atenção aos de baixo, né, aos setores populares no sentido mais amplo. Então, o pensamento radical de classe média se vincula a isso que se pode chamar de tradição crítica, né, brasileira em termos mais amplos. A gente poderia até pensar também no próprio significado desse termo, tradição crítica, né, também como ele foi pensado em outros contextos e passa a ser entendido aqui. Né? Só antes de passar a palavra ao Normando, essa afirmação do Paulo Arantes de que ele se considerava um radical de classe média se deu logo após uma pergunta minha sobre a recuperação de Joaquim Nabuco. Não por acaso, então, que ele fez essa afirmação. Normando, por favor. Não, só uns comentários rápidos e até dúvida mesmo. Primeiro, só um registro sobre Nabuco, né? Para o mundo do direito, é muito interessante a gente circunstanciar o quanto o apagamento do Nabuco, né, cumpriu uma tarefa, né, um programa político do Rio Branco. Né? E aí é construído o mito do Rui Barbosa no mundo do direito, né, intencionalmente, para eclipsar a presença intelectual do Nabuco. Isso é algo que ainda escapa, passa ao largo da história, do estudo da história do direito no Brasil. E é bem interessante né, situar o Nabuco nessa tradição. A outra coisa que eu queria é mais indagação do que comentário. Olhando de fora, olhando de longe, me parece que a tradição do radicalismo de classe média ela bebe um pouco da literatura, né, que precede a análise política e a análise social, e aí vem os movimentos do naturalismo e depois o pré-modernismo, no início do século XX, né, olhando muito e colocando os de baixo no protagonismo, né, da narrativa. Mas acho que, por isso que é mais pergunta, tem uma leitura
pessoal de que, enquanto tradição teórica, só vai se firmar o pensamento crítico já na geração de Sérgio Buarque de Holanda, né? E que até então você, além de não ter, como você disse, Bernardo, sistema, e além de não ter uma escola, né, também não há uma tradição, existe uma descontinuidade nas contribuições. Né? Seria isso ou eu estou equivocado a respeito? Não, eu acho muito interessante. Opa, acho muito interessante, né, as observações do Normando, né? Não, até sobre o Nabucco, né? Talvez em primeiro lugar o que a gente poderia dizer é que não existe um Nabucco, né? Existem Nabuccos, né? E talvez o Nabucco, né, da campanha abolicionista não é exatamente igual, até seja bastante diferente, né? O Nabucco, né, da primeira década republicana, né, que cresce, né, estadista do Império, de alguma maneira vai criar uma imagem muito, talvez idealizada mesmo do Segundo Reinado, apesar de ser um grande livro. E depois mesmo o Nabucco do pan-americanismo, né, que com problemas vai se aproximar do Rio Branco. Então, o que é interessante pensar no Nabucco, que em boa medida é mesmo a causa abolicionista que o transforma, né? Faz com que, de alguma forma, aquilo que está presente, por exemplo, no abolicionismo, né? Que é um grande livro, que acho que ainda hoje diz muito a respeito, nos faz entender muito o Brasil, né? Ele é levado até mesmo pela essa causa que ele abraça, a tentar entender, né, o Brasil nesse sentido mais completo, né, pensando especialmente o peso da escravidão. O que você fala sobre literatura, Norman, acho que você tem toda a razão, né? E é interessante a gente pensar justamente, né, se as fronteiras no pensamento, né, especialmente no pensamento brasileiro, não são fáceis, né, de discernir, elas são especialmente difíceis, né, antes da institucionalização da universidade, né? E nesse sentido, né, o Antônio Cândido, né, mesmo que é um crítico literário, mas muito mais, né, do que um crítico literário, chama atenção, acho que diversas vezes, como a literatura acaba impregnando, né, quase que todos os aspectos de um pensamento mais amplo no Brasil. E, realmente, né, o naturalismo, o evolucionismo tem, em boa medida, esse peso. Ou mesmo a gente pode pensar, né, em boa medida, o modernismo, né, especialmente, né, se a gente for pensar em um autor como Mário de Andrade, até as viagens que ele vai fazer, né, pelo Brasil, né, procurando, né, conhecer a cultura popular, há um elemento aí, a gente poderia até, usando, né, a expressão que vem da experiência russa, lá dos populistas, tem quase o sentido de ida ao povo. Agora, em relação ao Sérgio Buarque, por um lado, é interessante como agora o Sérgio Buarque virou um autor muito controverso, as pessoas chamam a atenção das diferenças entre a primeira edição e a segunda edição do Raízes do Brasil, né, no sentido que elementos mais conservadores, né, e, de alguma maneira, do momento dos anos 30, e mesmo da experiência dele anterior na Alemanha, estavam mais presentes na primeira edição, que isso diminui depois da segunda edição. Mas, sem dúvida nenhuma, o Sérgio Buarque, né, faz parte, né, desse ambiente que, de alguma boa medida, é favorecido, num primeiro momento, pela institucionalização da universidade. É verdade que a própria ida dele à universidade é um momento posterior, e a gente pode pensar mesmo politicamente, né? A própria experiência já da esquerda democrática, né, que acaba desembocando, né, no primeiro, né, PSB, Partido Socialista Brasileiro, em boa medida, né, é expressão, né, desse radicalismo de classe média, né, que a gente pode identificar, né, com outros, né,
autores, atores, né? Não necessariamente revolucionários, né? Mas com posições bastante avançadas, né? Como, por exemplo, Hermes Lima, ou João Mangabeira, né? Isso para não falar, né, daqueles que vêm já de uma tradição marxista, né, e que também vão se aproximar disso, pensando como não são puros, né, as ideias. O Mário Pedrosa, né, que de alguma maneira vem do trotskismo, né, e depois avança para uma posição, né, que no fundo é de uma esquerda não stalinista, né? Também se aproxima de alguma forma desse radicalismo de classe média. Mas no sentido mais amplo, e talvez o mais importante, é justamente pensar como, a partir, né, dos anos 30, a gente passa a ver condições de uma continuidade maior de um pensamento radical de classe média, que pode, talvez, né, se converter nisso que é chamado de tradição crítica brasileira, que é uma analogia um pouco com experiências internacionais, teoria crítica, né? Teoria crítica que é tanto a referência talvez mais ampla, né, ao marxismo, como a referência à escola de Frankfurt, né? Então, é interessante a gente ver como vão se formando, né, essas teias, né, que, em boa medida, têm relação, né, com orientações mais amplas, internacionais, mas tem uma experiência brasileira, né, própria. Né, e justamente é isso que acho que a gente, de alguma maneira, está chamando a atenção, né, na conversa. Bernardo, eu queria introduzir um nome que até o momento não foi citado e te fazer uma pergunta que certamente pode ou provavelmente vai causar uma polêmica. Primeiro, o nome ausente até agora, não dito até agora, é Caio Prado Júnior. Você é um dos maiores especialistas no pensamento de Caio Prado Júnior no Brasil. E eu queria que você dissesse o lugar de Caio Prado Júnior dentro do pensamento radical de classe média. Teria sido ele o responsável por introduzir o marxismo, aproximar o marxismo, fazer presente o marxismo dentro desse pensamento radical de classe média? Essa é uma primeira questão. E a segunda diz respeito às interpretações, às análises que vêm sendo feitas já há bastante tempo do Gessé Souza sobre Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Fauro, né, no sentido de indicar um conservadorismo e uma tendência a entender o Brasil a partir da referência estadunidense, né, e o Brasil como sendo imperfeito, né, e também a ideia de que Sérgio Buarque acabou estudando o Brasil e mostrando São Paulo como se fosse a referência daquilo que foi feito nos Estados Unidos, por aqueles responsáveis pelo desenvolvimento das colônias do Norte, a partir de uma lógica calvinista, etc. Por favor, Bernardo, responda, por favor, da forma como você quiser, se quiser. Vou tentar. Não, as perguntas são muito boas. Primeiro, Caio Prado. Né? Eu acho interessante, né, pensar, né, o Caio Prado, e não só o Caio Prado, acho que provavelmente os autores mais interessantes, nas suas impurezas. Né? O Caio Prado, né, em boa medida, a gente pode entender ele, né, como alguém muito diferente, né, do que o Gildo chamou de uma outra família, que seria o marxismo de matriz comunista. Muito diferente até um certo ponto, né, no sentido que ele inovou, né, nessa tradição, né, também, de alguma maneira, que aí surge especialmente ligada ao PCB, no sentido que ele, ao entender o Brasil, interpretar o Brasil, ele não tentou enquadrar o Brasil num modelo pré-estabelecido, né? Que era especialmente o modelo, no fundo, europeu, né?
pensando do passado feudal e a superação desse passado feudal para a realização, por exemplo, de uma revolução burguesa clássica, como se dizia. Ou seja, o Caio Prado entende o Brasil num quadro mais amplo, que já é o quadro da formação do capitalismo, e justamente nos termos que ele chama do sentido da colonização, produzir, né, em grandes unidades trabalhadas por um escravo, bens emanados para o mercado externo. Então, há uma inovação dele aí. Mas, por outro lado, também é interessante que a linguagem do Caio Prado, em boa medida, é a linguagem dessa tradição do marxismo comunista. Se vocês forem ver, né, no fundo, os temas do Caio Prado, o que são? São temas como colônia, imperialismo, nação, que também foram fundamentais aí. A linguagem dele, o horizonte dele é esse e ele inova. Essa inovação, em boa medida, a gente pode pensar essa relação, né, com outras tradições, até essa, né, do radicalismo de classe média, e que, no caso, né, em especial da USP, da universidade, né, no sentido mais amplo, em boa medida, mesmo que muitas vezes não se reconheça, né, eles seguem nas trilhas do Caio Prado, né, nesses termos de entender a especificidade do Brasil no capitalismo internacional, né? Se a gente for ver trabalhos, sei lá, desde, né, os trabalhos, por exemplo, do Fernando Novaes, né, mas aí o Fernando Novaes reconhece, né, um grande historiador que, de alguma maneira, vai nessa linha. Mas mesmo a chamada, né, Escola Sociológica Paulista, em boa medida, né, vai numa linha que, no fundo, o Caio Prado apontou e indicou antes. Ou seja, o Caio Prado, né, nesse sentido, é um autor que faz parte da tradição do marxismo de matriz comunista, mas também abre caminho, né, para o radicalismo de classe média, identificado com o USP, com a universidade, no sentido mais amplo. As observações do GCE. Eu acho que as observações do GCE são, em parte, verdadeiras. Eu não diria que são inteiramente verdadeiras, pensando autores como Sérgio Buarque e Raimundo Fauro. Eu diria que elas são verdadeiras, especialmente no uso que se fez das teses de Sérgio Buarque e de Raimundo Fauro, né? Pensando especialmente a categoria de patrimonialismo, né? Que talvez o uso mais comum que se faz de patrimonialismo é no sentido mais do Raimundo Fauro do que propriamente do Sérgio Buarque, que também usa o termo, mas ele também era entrar em detalhes. Ou seja, há uma leitura que a gente, da falta de melhor termo, eu vou falar, liberal, né? Liberal no pior sentido, que eu acho que o Fauro talvez tenha um elemento liberal, mas liberal democrata no seu pensamento, no sentido que justamente vai identificar como grande problema do Brasil um Estado, né, patrimonialista que teria vindo, né, para o país junto com as naus de Pedro Álvares Cabral. Então, ou seja, a tarefa que, de alguma maneira, se colocaria, a tarefa política, seria, né, se desfazer, né, desse Estado patrimonialista, né, por exemplo, realizando privatizações. Eu acho que essa é uma leitura muito comum no Fauro, mas eu tenho minhas dúvidas se esse era o argumento do próprio autor. E a gente pode pensar num autor que, além da atuação dele como presidente da OAB, né, durante a ditadura, defendendo, né, o Estado democrático de direito, né, pode até dizer que é uma posição liberal-democrática, que foi um autor, na verdade, muito cético, né, em relação a projetos, né, nesse sentido de desmantelar o Estado, coisas do tipo, né? Então, também há uma diferença aí entre o que um autor diz e a sua recepção. Isso é um ponto interessante quando a gente
pensa, né, em termos de pensamento, né, brasileiro, né, como a gente está fazendo. Lembrando duas coisas, Bernardo, e passo a palavra a Normando agora. Eu tinha o hábito de ler as colunas de Raimundo Fauro na Carta Capital. Carta Capital já era Carta Capital à época? Já era Carta Capital. E ele utilizava muito a expressão otimismo com prudência, otimismo prudente, que era um termo muito próximo assim da inspiração gramsciana, né? E Raimundo Fauro também escreveu um texto muito importante para pensar o pensamento político brasileiro, que é Existe um pensamento político brasileiro. Normando, você com a palavra. Eu tenho, não exatamente do ponto de vista do Gessé de Souza, mas eu tenho uma visão crítica do Raimundo Fauro, e, com todo respeito à dimensão tanto política quanto intelectual, mas me parece que quando ele tem por trás de algumas afirmações uma comparação com o desenvolvimento econômico das 13 colônias e depois dos Estados Unidos, tem imprecisões fáticas muito grandes, que podem ser atribuídas a material disponível na época, leitura, né, que se tinha, e também ao mito, né, do desenvolvimento americano, né, por iniciativa privada, por individualismo, etc. E tal. E essa fundamentação histórica de um anti-estatismo, ela seria contrafactual se a gente pensar que, desde a Guerra de Independência, você tem políticas econômicas formuladas pelos pais fundadores, né, da nova República, que estão voltadas para a preservação do mercado nacional, a substituição das importações e depois fabricação de bens estratégicos, sobretudo bélicos. Isso marca o desenvolvimento americano na Guerra de Independência, na Guerra de 1812, até a guerra que faz os norte-americanos reformularem sua relação com o militarismo, que é a Guerra contra o México, na década de 1840. Né? E tem forte presença estatal ainda no expansionismo da reforma após a Guerra de Secessão, né? Que é dominado pelo financiamento público e pelo investimento. Né? Quem aparece são os grandes barões, os Robert Barons, né, das ferrovias e do aço, mas todas essas iniciativas foram feitas com crédito a perder de vista de dinheiro público, ou seja, com políticas industriais formuladas pelo Estado. Né? Me parece que esses dados não são meio desconsiderados, não sei se não disponíveis à época, né, dessas comparações. E, em paralelo, né, eu acho que a crítica também estatal, anti-estatal de Raimundo Fauro, ela é muito segmentada, ela se refere a um determinado período da história do Brasil. Né? Ela não está caindo, apesar de, sim, reconhecê-lo como um liberal democrata, né? E não como um marxista ou um intelectual mais posicionado para lá da centro-esquerda, mas a crítica dele não está caindo na vala comum do liberalismo, né, anti-estatal que a gente vê, né, graçar depois. Eu tenho a séria desconfiança de que esse programa não vai caber nesse programa, de que as discussões que a gente começou vão exigir uma nova edição, se Bernardo topar. Mas, Bernardo, eu queria dar um salto para na direção de dois, três, na verdade, um conjunto de autores que, desde antes do golpe de 64, introduziram no aparato conceitual, né, da análise da realidade política brasileira, o conceito de populismo. Estou falando de Francisco Verfort, Ottaviani, Régis de Castro Andrade, entre outros tantos, que começaram a fazer uso sistemático do conceito de populismo, como eu disse, já
antes de 64, num livro chamado Política de Massas e Revolução, me corrija, por favor, mas alguma coisa do gênero. E, a partir do início dos anos 70, a tese de livre docência do Verfort sobre sindicalismo, populismo populista no Brasil, que abriu uma polêmica com os sindicalistas e as teses do PCB. Não é? Bernardo, qual é a importância desses autores, né, discípulos de Florestan Fernandes, né, já dentro do universo acadêmico uspiano, né, nas cercanias também do SEBRAP, e eu queria que tu dissesse, passado tanto tempo, qual é a atualidade do conceito de populismo, tal qual elaborado naqueles tempos, para entender a realidade brasileira contemporânea. Por favor, Bernardo. Tá, eu vou tentar, rapidamente, né, se for possível, né, localizar historicamente, né, as formulações, né, desses autores, né, para depois, né, pensar a nossa época. Eu diria, né, que as formulações, né, do Verfort, Yanni, né, talvez o grande formulador, né, da ideia do populismo aí é o Verfort, estão muito marcadas por 64. É verdade que muitas delas são anteriores, né, a 64. Mas a derrota, né, que representa 64, especialmente para a esquerda, né, vai ter um impacto grande e no sentido de criticar posições que eram antes dominantes no interior da esquerda brasileira, né, especialmente a aliança com o trabalhismo, né, para falar no sentido menos negativo, né, do arranjo político pré-64, e que passaram a ser vistas negativamente depois do golpe. Então, o Caio Prado, em alguma medida, que a gente falou antes, também está ligado a isso, se a gente for pensar que ele publica em 66 a Revolução Brasileira, né, que é uma espécie de acerto de contas com o partido a vida inteira dele, o PCB, ele ganha o prêmio Juca Pato de intelectual do ano, né, de 66. No fundo, né, o que o Verfort critica, em boa medida, é a aliança da esquerda com o populismo e a maneira que ele pensa, que ele entende o populismo, né, eu diria que ele deve muito, né, à visão do Marx sobre o bonapartismo. Basicamente, a construção, né, intelectual do Verfort sobre o populismo é baseada na ideia que, depois da Revolução de 30, nenhuma classe ou fração de classe substitui a burguesia cafeeira como, ele diz, grupo hegemônico no Brasil, hegemonia até no sentido fraco. Ou seja, haveria uma espécie de estado de compromisso, né, esse é o termo que ele usa, que abriria espaço, né, para uma autonomia maior do Estado e até incorporação subalterna, né, do operariado urbano. Que é uma ideia também que está presente na Revolução de 30 do Boris Fausto, né? É verdade, o Boris Fausto, sem dúvida, sem dúvida. O Boris Fausto por um outro caminho, aí vem do trotskismo, mas tem, de alguma maneira, sem dúvida nenhuma, segue um pouco essa orientação, né? E boa parte da crítica, né, do Verfort é justamente essa aliança, né, que acaba ocorrendo, né, não é uma história complicada essa, se a gente for pensar especialmente a esquerda, e se você for pensar o principal partido da esquerda, que era o PCB, com o trabalhismo, que talvez depois do suicídio do Getúlio, isso acaba ocorrendo, né, no sentido mais forte. E o programa que o Verfort defendeu, em boa medida, era o programa de organização autônoma dos trabalhadores. Eu diria, e é interessante, que isso, em boa medida, né, teve afinidade com o PT do início da sua história, né? Não por acaso, o Verfort foi secretário-geral do PT. E eu diria que foi uma espécie de intelectual do PT, no sentido de justamente
de rejeitar essa história pregressa e procurar a organização autônoma da classe trabalhadora. Agora, a experiência posterior do PT no governo é mais complicada, é mais difícil, né? E justamente é interessante, né, como o PT acaba até reivindicando, né, o que foi a experiência do chamado populismo. O que talvez mostre um problema mais sério, né, quando se fala em populismo, e um sociólogo argentino, Juan Carlos Portanquero, chamava atenção, que, em boa medida, é não entender, né, a experiência específica latino-americana em termos de reivindicação, de construção, de cidadania, de nação e de democracia, que vai usar uma linguagem que não é a linguagem europeia, de formação de classes, talvez como foram os partidos socialistas e comunistas. Então, o PT, do início da sua história, de alguma maneira, procura realizar isso. É talvez o que o André Singer, né, o meu colega, chama do espírito de Sion, né? Agora, depois, o PT no governo, e eu acho que é emblemático disso, é a foto do Lula, né, com as mãos sujas de petróleo, né? Não sei se foi Abreu e Lima, não sei se foi, que de alguma maneira é uma reivindicação quase que direta, imagem do Getúlio, né? O que eu estou dizendo é que, naquele momento, né, um momento pós-golpe e talvez já no momento da transição, fazia sentido essa busca, né, de algo novo, diferente, de organização autônoma da classe trabalhadora. Agora, a experiência do PT no governo é mais complicada, né? E até um autor, né, no fundo ligado à tradição comunista, que era o Luiz Werner Viana, falava uma espécie de viagem redonda, né, do PT, né, que, em boa medida, é essa reconciliação com esse passado trabalhista. O que eu estou dizendo é justamente que tudo isso, né, pensamento, política, está cheio de impurezas, não é simples, né? Não era o Tom Jobim que dizia que o Brasil não é para principiantes, né? E justamente é um pouco essa linha. Então, eu acho que a formulação do Verfort, e também tá, o Yanni tem uma escola, de alguma medida, está muito marcada por essa experiência pós-golpe, a crítica ao golpe. Isso teve consequências, ou pelo menos afinidades, né, com desenvolvimentos políticos, né, mas que isso foi modificado, né, historicamente. Se a gente for pensar o termo populismo hoje, interessante que o termo populismo está bombando, né, como se diz, né? Provavelmente porque a gente pode dizer, um conceito polissêmico, né, que quer dizer muitas coisas variadas, então tem espaço de disputas. O Ernesto Laclau, né, que está muito morreu, né, há pouco tempo argentino, né, vai pensar no populismo como uma forma política, né, tem um conteúdo específico, que aí eu acho que é muito diferente da análise mais marcada, né, na história, né, tanto do Verfort quanto do Yanni, né. E aí você vai poder até pensar num populismo de esquerda como populismo de direita. É verdade que o populismo de esquerda não teve os melhores resultados, né? Se a gente for pensar Podemos, Syriza, na Grécia, talvez o Mélenchon um pouco melhor, né, na França, mas o populismo, tal como esses autores pensaram, acho que ele teve seu papel crítico num certo momento, teve até efeitos políticos, mas não deixa de ser também irônico, né, pensando nas ironias da história, esse desenvolvimento posterior que, de alguma maneira, o PT, né, que foi muito ligado a essa crítica, acabou se reconciliando com a tradição trabalhista, a gente pode chamar. Normando, só esse programa também, evidentemente, tem um sentido cultural, lembrando que existe um conjunto de obras que são condição sine qua non para um trabalho de introdução ao conceito de populismo e à história do populismo, né?
eu falei da tese de livre docência do VEFOR, depois a coletânea de artigos que saiu com o título Populismo na Política Brasileira, o livro do Yanni, Colapso do Populismo do Brasil, depois o Populismo na América, o Estado Populista na América Latina, a obra do Laclau, citada pelo Bernardo, em que ele fala que o populismo é uma interpelação nacional popular, e ele acaba incorporando um conjunto muito vasto de experiências históricas. Daí um programa certamente à parte. E lembrar também que nos anos 70 é impossível entender a historiografia do sindicalismo, né, sem o livro do Werneck Viana, Liberalismo e Sindicato no Brasil. Normando, depois desse breve momento cultural de indicação de livros necessários para serem lidos, por favor. Indo a contrapelo, né? O populismo ele é um conceito, talvez pelo sentido polissêmico mesmo, muito apropriado pela crítica às iniciativas de esquerda, sobretudo na América Latina, pela leitura da mídia dos países centrais, né? Então, o populismo passou a ser também, né, na denominação corrente, um palavrão, né, para reduzir pejorativamente as iniciativas de governo de atenção às necessidades dos menos favorecidos pelo capital. Citando o Zé Paulo Neto, e eu já corri atrás dessa menção que ele faz em um monte de livros, nunca achei, e o interpelei uma vez, ele disse que era numa entrevista do Ottaviani, uma entrevista tardia, em que Ottaviani teria dito que esse uso contra a esquerda do populismo era derivado do cretinismo sociológico, né, que a direita dos países centrais se apropriava. Mas não posso deixar de comentar a menção ao PT no início, né? Eu faço parte das gerações de militância inicial do PT, e que muito me arrependo, não hoje, mas já há 30 anos, né, da aguerrido do combate que fazíamos às tradições culturais e ao conteúdo teórico que o Partidão tinha erigido, né, e que foi muito atacado pelo PT no início. Acho que a trajetória do novo sindicalismo, até antes do PT chegar ao governo, mostra um pouco uma ilustração boa, é aquela do enfant terrible, do menino que vem para revolucionar, para sacudir a goiabeira e botar todos os frutos maduros para baixo, para que novos floresçam, e que antes de sacudir a goiabeira, ele sobe na goiabeira e se senta pacificamente, né, saboreando os frutos. O novo sindicalismo, ele tem uma proposta de organização autônoma, né, surge com um questionamento à estrutura sindical da CLT herdada do fascismo italiano, e muito rapidamente, à medida em que a CUT passa a ser hegemônica, o novo sindicalismo esquece essa crítica e adota as mesmas práticas que criticava no trabalhismo e no lado sindical do Partidão, né? Esse é um drama do PT no mundo sindical e do PT enquanto partido político, que já vai descaracterizar aquele impulso de renovação até bem antes do Lula chegar ao governo em 2003, né? E só para lembrar, essa associação é muito feita no mundo do sindicalismo do petróleo, da foto do Getúlio com a foto do Lula nas mãos sujas, e aquele seria, né, não é exatamente o primeiro óleo, mas aquele seria o primeiro óleo formal do pré-sal. É o início da produção do pré-sal, que também é significativa ao fazer aquilo, tanto quanto Getúlio estava contestando, né, os geólogos americanos a serviço da Standard Oil para dizer que o Brasil tinha, sim, petróleo, o Lula, naquele momento, está atacando, né, a direita, que, através dos seus porta-vozes na imprensa,
estavam dizendo que o pré-sal era inviável, era economicamente inviável, não tinha como explorar, seria caríssimo, etc. E tal. Então, essa simbologia ela é muito associada e a ponto de a figura super controversa e cheia de problemas na sua trajetória, né, a revelia do impacto político e econômico que tem na história do Brasil, o Getúlio, ele hoje ser muito reivindicado pela CUT em vários de seus setores. E só para evitar algum corte mal intencionado, você falou das mãos sujas de Lula, mãos sujas do Lula por conta do petróleo, do óleo do pré-sal. Eu queria fazer uma proposta, gostaria muito que você aceitasse, Bernardo. Existe uma série de questões aqui que não vão ter tempo, a gente já está com 52 minutos de programa, e duas questões que eu considero muito importantes. Primeiro, uma tradição que não foi trabalhada aqui nesse programa, né? Eu não te ouvi a respeito disso, porque evidentemente não foi perguntado, acerca dessa riquíssima tradição do pensamento comunista do PCB, que é a tradição gramsciana, de Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conder, Luiz Werneck Viana, Marco Aurélio Nogueira, entre outros, né? Quer dizer, o próprio Gildo, né? Entre outros, que tiveram forte influência do pensamento gramsciano. E, segundo, uma questão sobre o porquê, quais os significados da ausência, na atualidade, das referências aos termos revolução e principalmente reforma, né? Nas discussões, nos debates, dentro da academia, né? Dentro dessa academia que gerou vários nomes da teoria crítica. Eu queria te convidar para uma próxima edição do Trilhas em que a gente pudesse tratar dessas questões com merecido aprofundamento, né? Se você disser que tem disponibilidade na próxima semana para a gente discutir, eu faço uma última pergunta aqui. Podemos contar contigo, Bernardo, ou a tua agenda está muito lotada na próxima semana? Não, eu acho que dá para conseguir um horário, né? Desde que espero que os espectadores tenham interesse também. Eu sempre fico preocupado, será que não são muito herméticas essas discussões? Não. Eu acho que tem um papel, né? Acho que até nós, como professores, né? No fundo, é justamente de divulgar, né? Discussões que eu julgo que são importantes, né? Mesmo para o debate político, cultural atual, né? Não, sim, a gente pode ver depois, mas estou sempre aí pronto para o que der e vier, como se diz. Então, eu faria uma derradeira questão, Bernardo, sempre sobre o conceito de populismo, né? A partir dos anos 90, salvo engano, né? Tendo como referência o livro da Ângela de Castro Gomes, A Invenção do Trabalhismo, se criou uma tradição muito forte de crítica ao conceito de populismo no Rio de Janeiro, né? Principalmente por parte de historiadores do Rio de Janeiro, em especial da Universidade Federal Fluminense, do Departamento, né, de História da Universidade Federal Fluminense, Ângela de Castro Gomes, Jorge Ferreira, o próprio Daniel Arão, né? E uma pergunta que pode parecer reducionista, mas ela tem um sentido. É possível levar em consideração o fato de que a defesa do conceito de populismo, o emprego, a utilização do conceito de populismo em São Paulo tem algum tipo de relação ao fato de que o populismo em São Paulo está vinculado às figuras de Adhemar de Barros, Jânio Quadros, enquanto o populismo no Rio de Janeiro está vinculado à figura de Leonel Brizola? Existe algum sentido nessa afirmação ou eu estou sendo reducionista? Por favor, Bernardo.
É interessante. Eu não tinha pensado nisso, mas é interessante. É interessante, né? Salvo engano, né, o primeiro a falar em populismo no Brasil foi o Hélio Jaguaribe, num artigo não assinado, né, na Caderno do Nosso Tempo, que ele se referia ao ademarismo, né, que é talvez a gente pode chamar um populismo, e o Jânio Quadros mais ainda, um populismo mais conservador de direita. Além disso, além das diferenças regionais, né, e a gente também pode dizer, existem, né, sei lá, na própria, se fosse olhar, né, com mais cuidado, né, como era a classe operária, né, a trabalhadora, as classes subalternas, no sentido mais amplo, de São Paulo e de Rio de Janeiro, são diferentes, mas eu acho que também tem uma diferença histórica, né, que vale a pena marcar. Né? Isso pensando, né, como, no fundo, alguém que faz história do pensamento político. Como eu disse antes, eu acho que a categoria de populismo, né, como foi entendida, né, por autores como Beaufort, Yanni, Regis de Castro, né, que você lembrou antes, ela está muito marcada pela derrota do golpe de 64 e alguma medida também é interessante, se a gente pensa na coletânea do Beaufort, que você mencionou, Populismo na Política Brasileira, só foi publicado, salvo engano, em 78, 79. Né? E é interessante o prefácio que ele faz, que ele diz, é um pouco aquela ideia do livro do Eder Sader, né? Daquela tese de doutorado. Novos personagens estão entrando em cena agora, a coisa está mudando. Eu diria que o clássico da Ângela Castro Gomes, que é um clássico, né, muito importante, né, a invenção do trabalhismo, que foi, por sua vez, sua tese de doutorado, se eu não estou enganado, foi até antes que ela defendeu, não sei se foi em 86, está marcado por um outro momento, que é o momento da transição. E eu acho que aí tem uma diferença, né, no tipo de enfoque. Né? Ou seja, enquanto que o enfoque, né, na discussão sobre o populismo era muito pensado na derrota, agora está se pensando nas possibilidades, e a derrota que era vista, né, pós-64, em fatores estruturais. Né? Agora, né, no contexto da transição, se passa a prestar atenção cada vez mais às agências, escolhas, né, dos atores políticos. Né? Um ponto que também acho que vale a pena destacar, pensando o trabalho da Ângela Castro Gomes, que abre caminho, né, para toda uma literatura muito rica, né, Jorge Ferreira e outros, né, da Universidade Federal Fluminense, Daniel Aurel Reis, e outros, como você lembrou, ela é muito marcada também pelo Thompson. Não? A ideia Sim. justamente, né, a formação da classe trabalhadora. Making off da classe trabalhadora. Isso foi traduzido como formação. Making, né? Melhor ainda, essa experiência. O que eu diria que é muito também do momento, sabe? Então, no fundo, sei lá, se eu posso dar alguma contribuição aí, eu acho interessante a gente pensar nosso pensamento em termos históricos. Né? Como, no fundo, as questões pós-64 são diferentes das questões em 86, ela defendeu tese, agora já no direito. Né? Ou, sei lá, está no momento da transição. Né? E as nossas questões hoje são diferentes. A verdade é que tem uma continuidade também, né? Que é o que nos permite aqui conversando sobre isso. E até a maneira que diferentes atores políticos, indicam. Então, talvez isso é o mais simples, né, no pensamento. Isso não está congelado, né? Ele está mudando, mas, ao mesmo tempo, existem certas orientações que não nasceram ontem também, né? Para falar de uma maneira talvez meio simplista. Normando, à guisa de conclusão. Não, mais uma vez, eu acho que uma presença fantástica que você traz, né, com o Rubens, e é o que você abordou, Mandarim. Tem várias pontas soltas dessa conversa para a gente explorar mais detidamente, e acredito que tenha, sim, interesse dos espectadores, né? Sobretudo à medida em que a gente colocar na roda o PT e a CUT,
aí vai ter muita polêmica para garantir audiência. Conte com isso, Rubens. Bernardo, esse é o Bernardo. Bernardo, desculpa. Foi mal, Bom, né? É presente. Bom, então, com a promessa de que na próxima semana a gente volta para aprofundar essa discussão, na verdade, alargando para outros horizontes intelectuais, mas que estão dentro, digamos, de uma mesma árvore genealógica, com a promessa de que nós voltaremos a essa discussão com Normando e Bernardo, eu pediria licença a vocês dois para dedicar esse nosso Trilha da Democracia de hoje a 3 pessoas, 3 intelectuais que partiram muito cedo, teriam muito a contribuir com essas discussões, com a luta pela democracia no Brasil, nas discussões acadêmicas, que são o já citado Gildo Marçal Brandão e 2 amigos de Gildo, né? Denis Bernardes, o historiador, ambos alagoanos. Denis Bernardes, que foi professor do meu departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, um gigantesco historiador com uma contribuição fundamental para o entendimento de Frei Caneca, da Revolução Pernambucana, e um ex-presidente da Ampox, Marcos Costa Lima, amigo dos dois, que também faleceu muito jovem. Então, eu queria dedicar esse programa, pedindo licença ao Normando e ao Bernardo, dedicar esse programa à memória do Gildo, do Denis e do Marcos. Com isso, o Trilhas da Democracia fica por aqui, voltando na próxima semana para a gente aprofundar essas discussões com o Bernardo e com o Normando. Até lá. Um abraço.